E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu trago para vocês a análise completa, detalhadaça da personagem Sylvie, que a nova boss chegou no global. Será que no global ela vai fazer sentido? Em que tipo de time que ela cabe, ou em todo o time? O que será que ela faz? Por que tanta gente acha ela interessante? A gente vai falar sobre tudo isso e fica até o final do vídeo, porque dessa vez eu decidi que eu vou dar uma colher de chá maior e vou trazer aqui para o vídeo o tipo de análise que eu jogo lá no clube de membros depois. Então vocês vão ter uma ideia do tipo de informação que acaba chegando lá, ou chega lá primeiro, pelo menos. Então fica até o final, vê se você curte, e se você curtir, considera se tornar membro do canal, dá essa força pra gente. E a gente tem essas informações adicionais, esse contato mais próximo também, lá no WhatsApp da família Yu-Yu, beleza? Mas, antes da gente ir pro vídeo em si, não dá para se tornar membro, você vai decidir ao longo do tempo, beleza? Você vê aí, até o final do vídeo, se você vai curtir e poder dar essa força. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. E aí, feito tudo isso, bora para mais essa análise juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Então, a Sylvie, ela é uma gank API 15 e aqui diz que ela é Turtle Soul, Thunder Turtle Soul. Mas na descrição você vai ver que ela recupera Rage adicional, ou seja, Fúria adicional, quando alguém morrer em qualquer um dos lados ou quando ela atacar, ou seja, essa descrição é de um Thunder com Snake, não tem nada de Turtle. De novo, não dá para saber onde está errado, tá cada vez pior esses esquemas de tradução, galera. Beleza, os grupos dela, ela é uma purificadora, ou seja, ela tira debuff de todo mundo, Armor Break, ela tem Dispel também, e ela tem ataque de perseguição. Os Fates, cara, de novo, tá outro bagulho muito esquisito. Tá Fate 1, Fate 2, Fate 3, Fate 4, Fate 5. Eu duvido que seja assim. Então, vamos lá. Deve ter algum problema de novo na tradução. Mas por hora, como isso não importa, o Fate 1 para ataque mais 25% é ela própria, Mia e Kukri, que é o time dela mesmo ali. O segundo, também para ataque 25%, é ela própria, a Shermie, a Orochi Shermie e a Orochi Shermie 02 Ultimate Match. O terceiro Fate, agora para HP mais 25%, é ela própria, Isla Benimaru 13. Então são Fates bem complicados. O mais facinho é esse daqui, o segundo, mas o resto é muito complicado. O Fate 5, ou seja, o badge dela é o Beauty Badge e o Tommy é o Super Power Tom. Agora vamos falar das skills, começando com a skill normal, já com o elemento Thunder. Vai atacar um único alvo, aumentando o dano dessa skill em 35%, reduzindo a recuperação de Rage do alvo em 15% por 2 turnos, não pode ser dissipado. Vai limpar Iron Wall do alvo também, se tiver, claro, que é um excelente buff de defesa. E Assault, que para mim é uma tradução errada para Power Strike. Então eu estou assumindo que vai tirar Power Strike do alvo, que também é um excelente buff de ataque. Tira os dois, o que tiver. Aí vai dar 40% de Splash Damage, né, de dano Splash, para os alvos que estiverem afetados por paralisia. Então assim, você primeiro vai ter que paralisar para ir essa skill dar Splash para esse pessoal, mas não precisa estar do lado, se estiver paralisado vai levar dano. Vai restaurar 25% do máximo HP e 200 de Rage. Vai fazer com que o aliado que estiver na mesma linha dela, que tiver o menor controle, tá? Na verdade, imunidade a controle, tá? Anticontrole. Quem tiver menos anticontrole dos aliados na mesma linha, vai ficar imune à paralisia por 2 turnos. Agora é o mais importante, tá, galera? Se ela tiver com o Rage cheio quando ela soltar a skill, e ela tiver pelo menos 4 camadas do buff que a gente vai ver depois, chamado High Voltage Arc, ou arco de alta voltagem, ela vai consumir todo o Rage e vai fazer um ult perseguindo, ou seja, logo depois que ela soltar a skill. Uma coisa muito parecida, mesmo esquema na verdade, com o esquema da Kula. Como a Kula funciona, que ela dá a skill e depois ela solta o ult.
nesse caso vai funcionar igual, beleza? Então bora falar do ult, que vai também atacar um único alvo, dando 40% de dano splash para alvos que tiver ao redor desse alvo, aumentando ataque, defesa e dano em 20%, também a chance de controlar e de critar em 35%. Vai dar certeza, vai garantir que ela use a skill normal nesse turno, vai ignorar 30% do damage res, da resistência a dano do inimigo, 50% de chance ela tem de paralisar o alvo, mas só que essa paralisia é uma paralisia que vai ser removida no próximo hit que esse alvo receber, reduzindo o rage desse alvo em 200. Vai aplicar Armor Break, que é um excelente debuff, reduzindo o ult res em 15%, a resistência a ult, e a defesa em 30%. Ela vai ganhar 20% de dano equivalente ao controle dela. Tá? Então 20% do controle que ela tiver, quanto mais controle, mais dano ela recebe, né? Aumenta mais o dano, vamos dizer assim, dela. E ela também vai dar um dano adicional equivalente a 40% do máximo HP para alvos que estiverem controlados. Além disso, ela dissipa os debuffs de um aliado que estiver controlado. Essa é uma personagem que vai melhorar com a arma já direto e muito com as Max. Fechar, vamos falar da passiva dela. A passiva já vai aumentar de cara a resistência dela à skill normal e também a resistência à ult. Vai aumentar o dano e a resistência a dano, bem como a imunidade a controle, né, o anticontrole, em 40%. Também vai aumentar o res rate, ou seja, a resistência padrão dela e a chance dela controlar em 50%, um aumento bem substancial. E no primeiro turno, quando ela chegar em campo, ela não vai poder receber dano de uma única fonte que seja maior do que 25% do máximo HP dela. Além disso, ela é imune a paralisia, silêncio e petrificação. Cada turno, ela também vai ganhar uma camada de resistência a sepsis. Aí a gente chega na parte mais interessante dela, por enquanto pelo menos, que é uma mecânica bem específica dela. O que que faz? Aumenta o dano dos aliados que estiverem na mesma linha. Isso dura a batalha toda, não pode ser dissipado. E ela vai copiar 15% do dano total, o dano do personagem que tiver mais dano, ou seja, 15% do que quer que seja, né, do valor qualquer que você tenha com seu personagem com mais dano, ela vai copiar para ela. E se tiver um personagem na frente dela, ela vai copiar 15% do res rate também, da resistência desse personagem. Em troca, ela vai dar 15% do anticontrole dela para esses personagens. E isso vai refrescar todo o turno. Então beleza, pegar 15% do dano total, né, do valor que tiver lá, de quem tiver mais dano no seu time, ela vai copiar. Se tiver alguém na frente dela, ela vai copiar o res rate. Em troca, ela dá anticontrole. Isso todo turno refresca. Aí a gente chega na outra mecânica que também é interessante. Por isso eu falei até aqui, né? Porque eu sabia que logo depois a gente ia falar de um negócio bem interessante também. É o seguinte: se ela estiver na linha de trás, quando ela entrar em campo, ela ganha um negócio chamado barreira eletromagnética. É um buff, tá? E o que que faz? Cada vez que ela for atacada, ela tem 40% de paralisar por um turno o atacante. Se ela tiver com o arco de alta voltagem, que eu falei lá pra vocês já quando eu falei sobre a skill, a gente já vai ver como é que ela pega direitinho. Mas se ela tiver isso daí, quando ela for atacada e o HP dela baixar de 35%, aí a chance dela paralisar o atacante vai de 40% para 80%. Então a chance é bem alta nessa circunstância. E aí que vem o negócio. Se os alvos forem paralisados 3 vezes ou mais dessa mesma maneira, permanentemente vai baixar a defesa deles em 30%. Então esse é o jeito que ela vai debuffando, tirando a defesa de eventualmente todo o time inimigo. Mas tem mais. Cada vez que ela for bem sucedida em paralisar um atacante, ela vai recuperar 30% do HP.
E também vai aumentar permanentemente a imunidade a controle dela, o anticontrole, em 5%. Lembrando que depois ela vai dar 15% disso para aqueles personagens. A gente falou logo menos aí, né? Mas o máximo que ela vai poder aumentar esse anticontrole é 50%. Mas ela também vai aumentar o controle em si dela, né? Não o anticontrole, que é o máximo é 50%, mas também o controle, cada vez que ela conseguir paralisar. Pela metade, tá? O aumento vai ser metade do anticontrole, ou seja, cada vez que ela paralisar, ela ganha 2,5% de controle, e no máximo também é a metade, 25%. Tá, só que é o seguinte, por enquanto, o que ela fez? Ela paralisou, diminuiu a defesa se for mais de uma vez. Só que se você pensar, para paralisar 3 vezes, pode demorar bastante. Então, quando ela efetivamente tivesse terminado de paralisar o número suficiente, o time todo, já está no final da batalha, já não adianta muita coisa. Então, com isso em mente, né, para lidar com isso, os devs colocaram a seguinte condição aqui, ou a seguinte mecânica. Se liga, ela só vai poder paralisar uma quantidade de inimigos limitada, que é quantos inimigos tem em campo dividido por 3. Ou seja, vamos dizer que no começo são 6, então dividido por 3, ela só vai poder paralisar 2 personagens. Só que é o seguinte, cada vez que ela for paralisar um novo alvo, depois desse limite, ou seja, vamos dizer que o terceiro alvo iria ser paralisado. Beleza, ela vai paralisar. Só que ela vai, para não estourar o limite, limpar a paralisia daquele que ela tinha primeiro paralisado. Então ela limpa, só que aí ela absorve 200 de rage desse alvo. Percebeu qual que é a ideia? É ficar paralisando e limpando, para reduzir bastante o rage dos personagens aí inimigos, evitando aí que personagens como o K mesmo, por exemplo, fiquem dando ult toda hora. Pelo menos essa foi a ideia quando eles, imagino eu, criaram esse personagem. Bem, além disso, ela também vai aumentar o ult damage dela em 10% cada vez que ela fizer isso daí. Então, ela tirou 200 de rage e aumentou o dano que ela vai dar com o próximo ult dela em 10%. E sempre que ela for atacada, ela vai ver se o controle dela mais o anticontrole, a soma, é maior do que o controle e anticontrole de quem estiver atacando ela, ela vai reduzir ela vai reduzir o dano que ela recebe desse alvo, desse atacante, em 30%. Isso é 100% de chance. Então ela vai reduzir esse dano em 30%. Como ela sempre aumenta bastante controle e anticontrole dela, a chance é bem alta que ela tenha esses números nessa soma maior do que a do atacante. Portanto, a grande maioria dos ataques que derem na Sylvie vai ter esse corte de 30%. Fechar essa passiva, que é muito legal, como vocês viram, várias mecânicas bem interessantes, bem únicas do personagem, como eu avisei logo de cara. Ela vai explicar, agora que nós vamos entender, como é que ela recebe aquelas camadas de alta voltagem, arcos de alta voltagem. Então, ela, para começar, ganha 2 arcos, duas camadas desse buff, logo que ela entra em campo. Aí, se ela tiver a barreira eletromagnética, ou seja, se ela tiver na linha de trás, ela vai também ganhar uma camada a mais desse arco de alta voltagem, toda vez que 2 inimigos forem paralisados. Só que isso só pode ser ativado 2 vezes por turno. E o máximo que ela pode carregar desse buff, dessas camadas, são 6. Cada camada, além de contribuir para tudo que a gente já falou, skill, ult e tal, vai aumentar o dano do ult dela em 10% e a resistência a dano dela em 5%. Isso por 2 turnos. Não podendo ser dissipado. E claro, como tá toda hora mudando a quantidade de camadas que ela tem, esse bônus, esse aumento é calculado separadamente, tá? Então sempre que aumentar ou diminuir, recalcula.
E enquanto ela tiver com qualquer arco de alta voltagem, o HP dela não pode baixar de 15%. Ou seja, ela fica imortal a não ser que você dê uma foiçada nela. Claro que isso aqui não aplica se ela estiver sozinha, ou seja, no X1. E no começo do turno, do próprio turno, do turno aliado, ela vai restaurar 400 de Rage. E toda vez que o HP dela baixar de 35%, ela vai consumir um desses arcos de alta voltagem para limpar todos os debuffs, restaurar todo o HP e 400 de Rage. Então por isso que ela é uma personagem muito difícil, supostamente muito difícil de derrubar, porque ela tá sempre, ao ser atacada, ganhando eventualmente, né? Ela tem uma possibilidade, sempre que ela for atacada ela tem uma possibilidade. Então ela tá sempre refrescando, ganhando camadas desse arco de alta voltagem. E se ela tiver qualquer arco de alta voltagem, ela não pode morrer. Então com um arco que seja, baixou de 35%, ela já vai voltar com o HP inteiro, vai remover todos os debuffs e vai ganhar Rage de novo. Então é uma coisa meio cíclica, né? E é isso aí, galera. É por causa de todas essas mecânicas diferentes que ela tem, e também vai ter uma mecânica interessante com o S-Max, que muita gente considera ela uma personagem interessante. E eu não diria que não é, na verdade. Eu concordo. É uma personagem, sem dúvida, uma personagem interessante. Mas será que ela é boa o suficiente para tirar o lugar de alguém do meta atual? Aí é que tá. E com a Kula chegando, a nova Kula, com a nova Shermie também chegando, e tantos outros personagens, já provavelmente um formador, o Rugal, chegando pro final do ano. Teve data mining do Conan também. Não sei se vai vir, né? Pro global. Às vezes tá no data mining e não vem. Mas pode ser que venha. E aí? Entendeu? Então, é aquele negócio. Ela não foi meta fora. Mas será que no global vai ser? Será que justifica? Olha, eu vou dar meu palpite. Depois vocês me cobram aí. Porque a gente não sabe. Depende do multiplicador. Depende de um monte de coisa. Então, vamos lá. Eu acho que times que pegaram o Mentecum e a Chizuru e tá com essa duplinha, eu acho que ela vai encaixar muito bem. Então ela é a peça para mim que tá faltando num time full controle. Tá? Controlando o Rage, ganhando Rage e controle. No caso, com o Mentecum, deixando dormindo, paralisando, etc. Então assim, eu acho que nesse sentido, se eu tivesse esse time, eu arriscaria. Eu acho que nesse time pode ser que ela seja a peça, como eu falei, que tá faltando para o time brilhar de vez. Agora, quem pegou só o Mentecum ou só a Chizuru, também interessante, pode ajudar, sem dúvida, mas já começo a pensar que talvez dispute lugar com um personagem mais importante. Mas, mesmo assim, talvez eu tentaria. Agora, se você já tá pensando em tirar o Mentecum, que pra mim já não tá fazendo mais verão, ou a Chizuru, que pra mim nunca fez, e eu tentei bastante, vocês sabem. Se você já tá pensando em tirar eles do time, ou se você não tem muito diamante para investir, não tem recurso e tudo mais, eu pularia, deixaria quieto, porque é um risco que você estaria, é um palpite que eu tô dando, então é um risco que você estaria tomando. Então eu deixaria quieto e pegaria um personagem que funciona independente do time que você tá rodando. Beleza? Agora, para você que não pegou nada disso, não pegou o Mentecum, pulou a Chizuru também, mas gostaria de ter mais controle, gostaria de ter mais controle de rage do inimigo, etc. Pode ser ela a personagem que tava faltando, né? Você pulou os outros dois, que seriam, de alguma maneira parecidos, né? E agora você pega ela para fazer essa função. De novo, só se isso faz parte da sua estratégia, é isso que tá faltando pro teu time. Então pensa direitinho. No meu time, infelizmente, eu já não peguei o Mentecum, não peguei a Chizuru. Quer dizer, peguei, mas tirei do time porque não consegui fazer funcionar. Eu teria que trazer a Chizuru de volta, colocar ela, quer dizer, o meu time ia mudar muito. E como tá funcionando, né? Eu tô ainda em primeiro da arena, ali às vezes em segundo, mas
batendo pau a pau, tô bem em todos os outros modos de jogo, eu acho que eu vou esperar a Kula, vou esperar a Shermie. Ah, mas Johan, esses personagens também tem esquema de paralisar, de congelar, que seria legal você ter esse controle compartilhado. Podia ser que ela fizesse casalzinho bom com esses dois personagens que você comentou. É verdade, você tem razão. Só que aí, de novo, qual vai ser a composição do time? Será que eu quero ir para um time de controle? Não era a ideia. Mas tá aí, você viu? Tem bastante coisa a considerar, mas eu vou pular. Eu acho que vai me dar mais trabalho tentar fazer funcionar e vai acabar me jogando para um time que talvez não seja o que eu queira fazer. Então eu vou pular, eu vou procurar pegar esses outros personagens que para mim são mais sólidos e já tem um pouco ali dessa mecânica, um pouco ou bastante dessa mecânica de controle. Beleza, mas essa é a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.